Fala galera, beleza? Mais um Saúde Cast começando. Hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre a vida desse profissional incrível, médico cirurgião, doutor Eduardo Passamai. Irmãozão, E aí, mestre? seja muito bem-vindo de novo à Obrigado, casa, é né? isso. Já é de casa. É um prazer sempre estar aqui com você, né? Se apresenta para nós. Não, eu sou Eduardo Passamais, sou cirurgião plástico, me formei aqui em Vitória há mais ou menos 21, mais ou menos não, há 21 anos eu me formei em medicina aqui em Vitória, pela EMESCAM, fiz cirurgia geral no Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, fiz cirurgia plástica lá no Pitangui, fiquei lá um tempo com eles, retornei para o estado em 2011, né, para poder passei no mestrado aqui da UFES em 2012, então fiz mestrado em gordura humana, em biotecnologia na UFES, e desde então venho operando aqui, trouxe as musas aqui para Vitória. Massa! Mas às vezes as pessoas acham que cirurgião brota do nada, né? É. Como é que começou essa sua história, assim, de pensar sobre cirurgia? Vem desde criança, como é que foi? Então, é o que eu falo muito para as pessoas, minha história se mistura com a cirurgia plástica, né, eu nasci fissurado, então eu passei por 14 cirurgias, dentre elas mais ou menos 9, 10 com o professor Pitangui, eu tenho meu prontuário, eu falo que eu copiei grande parte do meu prontuário lá, que tinha em papel, eu fotografei para poder eu guardar isso, né. E aí, desde eu comecei a operar com 8 meses, depois com 11 meses, operei com um cirurgião no Rio de Janeiro, e depois minha mãe me levou lá para a clínica do professor, e lá eu fiquei durante, né, quase minha vida lá toda, né. Então fiz uma cirurgia em Bauru, cheguei a fazer a cirurgia em Vitória, mas aqui em Vitória eu tive uma intercorrência até, né, que ninguém eu não comento muito, porque as pessoas acham que não acontece com a gente. E é porque isso ainda é muito traumático com a minha mãe. Tive uma intercorrência que ocorreu lá, com a cirurgia lá do professor, contando em primeira mão, hein. Ó, Olha! e fui operado aqui em Vitória Hum, por 2 grandes cirurgiões aqui do estado, né. legal. E sim, então minha vida se misturou com a cirurgia plástica nesse momento. Então desde os 6 anos eu quis fazer cirurgia plástica, falava que ia estudar com um professor, sabia o quão difícil era chegar lá, então a meta era fazer medicina, depois fazer cirurgia geral, queria fazer no Rio de Janeiro, até para estar mais próximo da equipe do Pitangui, e passar na residência, lá na especialização do Pitangui, que para mim foi uma realização aí, como eu já falei aqui para você, uma mega sena, né. Pô, que bacana. E poucas pessoas têm esse privilégio, né, doutor, de estar participando ali, juntamente com o Pitangui, que é também uma das referências, né, a nível nacional e mundial. E, inclusive, por conta também, você teve um artigo, né, internacional. É. Como é que foi? Então, lá no professor, assim, a diferença que era fazer cirurgia plástica com ele lá, eram os nomes, as pessoas que cercavam o professor. Então, o Pitangui sempre foi muito, assim, bacana de dar pra gente a oportunidade de crescer sempre ao lado dele. Então, assim, eram grandes nomes da cirurgia plástica que a gente apresentava, que a gente se conhecia como os staffs do mundo todo. Dentre eles, eu conheci o doutor Fábio Narras, que é da Escola Paulista de Medicina, que foi dar uma aula pra gente lá, eu estava no primeiro ano de residência, falou da costura da musculatura, da aplicatura da musculatura, que ele fazia de uma maneira diferente, e aí eu, me senti desafiado, né, para poder provar que o Pitangui era melhor e fazia uma aplicatura melhor, e aí ele me falou: "Me prova que eu estou errado, que eu te oriento no trabalho". E isso, informalmente, ele me chamou ali, e durante 2 anos eu tentei provar que ele estava errado, não consegui, dali saiu o meu trabalho de conclusão de curso lá no Pitangui, e posteriormente a gente publicou esse trabalho junto com o Pitangui, com o doutor Fábio Narras, sobre a aplicatura o tratamento da parede abdominal. A gente publicou na Plastic, né, que é uma revista americana, acho que foi 2012 ou 2013 que saiu a publicação, e ali a gente, já gostava da área acadêmica, por causa dos meus pais, que são professores, então ali a gente eu comecei a seguir voluntário para algumas faculdades, dando aula para alguns alunos, né, mas o Narras ele foi muito perspicaz, um desafio, né, "Me prova que eu estou errado, que eu te oriento no trabalho". E é o único trabalho da Escola Paulista com com o Pitangui, que a gente tem conhecimento. Legal.
E lá, Rio de Janeiro, São Paulo, né, como muitas tecnologias chegam normalmente lá, né, as novidades que vêm de fora, até de outros países começam a chegar lá, você tem trazido algumas novidades para cá, né? É, a gente nessa andança aí de 20 anos, 21 anos, né, na medicina, basicamente 20 anos com cirurgia, uma coisa que sempre me fascinou muito foram, algumas tecnologias que a gente incorporava, no centro cirúrgico, né. Eu sempre fui muito cético, eu já falei isso para você aqui, eu sempre fui muito cético nessa questão de o que que é tecnologia e como ela vai chegar, e o que que ela promete também, né. Então, antes de trazer a tecnologia ou de buscar essa tecnologia, eu tento estudar, ver o que que ela realmente está acontecendo e como ela está sendo feita e como que ela está sendo abordada, e se realmente a parte que que o que ela promete, vai ser entregue, né. Então, dentre elas, a gente tem a cirurgia de lipo, com laser, né, que tem as lipos ultrassônicas, tem propriamente o Renuvial, está chegando novas tecnologias agora que a gente já incorporou e já vão chegar aqui em breve aqui no estado também. Então, assim, a ideia dessas tecnologias é sempre dar para o paciente ou uma melhor retração de pele, ou um fio que tenha uma melhor absorção, ou um curativo com uma melhor, adesão, e também revivendo técnicas antigas, que é muito legal. Então, curativos mais antigos, a questão de você manter sempre a ferida mais seca, o tipo de tratamento da cicatriz, enfim, essa tecnologia é uma coisa que me fascina. E uma das coisas que eu vejo que você trabalha muito bem é com relação à parte integrativa, né? Então, que tudo isso influencia na cicatrização, né, do tempo de recuperação, na melhora, até no preparo para a cirurgia, Com né? certeza. E dentro desse tratamento mais funcional, né, que é aquilo que você tem trazido como base, né, do seu trabalho, né, doutor? Então, a doutora Cíntia Rios me fascinou com a plástica funcional. Ela é uma cirurgiã plástica de São Paulo, estuda há muitos anos essa parte de cirurgia plástica funcional, criou o curso, criou a denominação cirurgia plástica funcional, né? E ela me tornou embaixador dela esse ano de 2024 agora, né? Eu acho que por representar a plástica funcional, por falar da plástica funcional assim, tive o privilégio também de fazer o Total Define, né, com o doutor Alfredo Rois, que é o curso de lipodefinição, né, de lipo HD, o criador da lipo HD, doutor Alfredo Rois lá na Colômbia. Então, assim, quando a gente, busca o melhor para o paciente, falando muito da cirurgia plástica funcional, e o Total Define é funcional hoje, né, eh, quando a gente o que que a gente espera? Basicamente, segurança do paciente, um paciente mais, preparado para a cirurgia. Quando a gente prepara um bom pré-operatório, você vai ter um excelente pós-operatório. Então as suas intercorrências, elas vão ser muito menores, daquilo que poderiam acontecer, se acontecer, vão ser menores. Você vai preparar o seu paciente até a chegada da cirurgia. A funcional funciona, é o que eu falo para todo mundo, a funcional funciona. E quais são os pontos que você vê, assim, mais importante dentro da funcional, assim? Eu acho que a adesão do paciente é o principal ponto quando o paciente me procura. Todo mundo me faz 2 perguntas, quando me reconhece na rua, às vezes no supermercado, estou com meus filhos, aí eles falam assim: "Ah, você é aquele cirurgião plástico?" Eu falo: "Sou". E aí eu queria 2 perguntas: quanto que eu tenho que emagrecer para operar e quanto custa uma cirurgia? E eu falo aqui, ó, vou falar para a câmera aqui, eu não sei nenhuma das 2 respostas. O Igor me conhece, sabe hoje a minha esposa ela faz todo a gestão do consultório, então essa parte financeira fica toda com ela, eu não tenho nem ideia. Até porque o custo de uma cirurgia, ele é agregado de várias coisas. A mama, vai ter prótese, não vai ter prótese? Que tipo de técnica a gente vai propor para paciente? A lipoaspiração, vai ter tecnologia ou não vai ter tecnologia? A abdominoplastia, vai ter definição, não vai ter definição? Então, vai ter uma lipoaspiração agregada de contorno corporal. Então, isso tudo vai compor os valores. Em relação à cirurgia funcional, quanto que eu tenho que emagrecer para operar? O que eu ensino para o paciente no consultório é como ele lê uma bioimpedância, como ele vê uma bioimpedância, como ele se olha a troca das massas, o que que são as massas, o que que é massa magra, o que que é massa gorda e como é que ele melhora a sua dieta, como é que ele vai fazer adesão a esse preparo da cirurgia que vai virar aí, se bobear, um estilo de vida para ele. Virou para mim, né?
e tá virando para Tá você que eu tô virando sabendo, né. é. Então, assim, é isso. E você vê já chegou o paciente pra você, assim, que você fala assim: "Ó, você tá querendo, operar agora, mas ainda não é o seu momento", né, assim, às vezes precisa emagrecer um pouco mais ou precisa, melhorar a questão inflamatória e tal, já teve esses Todo dia, todo dia. Todo paciente que chega, acho que a procura de um sonho, ela começa a ser construída, né. Então a primeira acho que o primeiro passo, o paciente, te conhece por indicação ou vai te procurar pode ser indicação de um colega, mas ela vai te procurar na internet, vai procurar lá no Instagram, vai procurar alguma página ou algumas pessoas que já operaram com você a mais, né. Então começa essa procura e começa a construção desse sonho. Até que consegue agendar a consulta, vai fazer o agendamento da consulta. A nossa consulta hoje eu demoro mais até para poder explicar, além de explicar toda aquela parte de pré-operatório, como é que você vai fazer o pré-operatório, como é que você vai seguir no pós-operatório imediato e tardio, então tem essa questão toda. E aí sim, eu pego, a maioria dos pacientes não estão tão preparados quando a gente acha que está, e aí eu falo, eu preciso de pelo menos 4 a 6 semanas para poder te preparar para a cirurgia, entendeu? E quando a gente vê que tem algumas pessoas que elas têm necessidade ali, de fazer um preparo, você já tem toda uma equipe, né, que já cuida desse paciente antes mesmo da cirurgia, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, um desafio que eu tive agora, foram 2 desafios grandes, né, preparar uma paciente vegana. Oh, E aí eu, assim, por mais que a gente entende, lê na internet o que que é um paciente vegano, mas eu não tenho nem ideia como é que eu vou fazer, preparar uma dieta para um paciente vegano, como é que eu vou recuperar algumas vitaminas daquele paciente vegano ali. E aí eu conto com a nutricionista que é funcional também aqui do estado, e aí ela me ajuda nesse preparo sempre que eu preciso. A gente tem a parte aí de, se precisar, psicologia, eh, clínico geral, eu ligo muito para os colegas e indico os colegas que eu preciso para a preparação de alguns pacientes. Então, assim, a preparação a gente vai contar com a equipe multidisciplinar sempre. quais são normalmente as maiores dificuldades, assim, com relação à preparação de uma pessoa vegana, um paciente vegano? Ah, eu acho que, assim, no meu leigo modo de ver, vamos falar assim, né, você tá com o mundo preparado para o vegano, né. Eu acho que eu não sei se aqui em Vitória tem alguns lugares que vende aquela comida própria que o vegano come. Então, você fazer uma dieta rica, com as restrições que o paciente vegano come, aí se alguém quiser deixar nos comentários aqui também, a gente agradece, É né. isso aí. É uma ideia aí, Uma né. indicação ótima, deixa nos Deixar aqui comentários nos aí. comentários aqui se tem algum lugar aqui em Vitória especialista em comida para vegano. Exato. Então eu até acredito que possa ter, né, Sim. então a paciente até falou que ela procura fazer uma dieta melhor e tudo. Então eu acho que o preparo, essa questão aí de você conseguir, adquirir os alimentos corretos para sua dieta, eu acho que essa aí vai ser um desafio para a paciente, né. Para mim, eu vou encaminhá-la para a Maiara, que vai prepará-la, tá preparando divinamente bem. Legal. Ó, um beijo, Maiara, obrigado. E com relação a bariátricas, assim, o que que você vê de mais dificuldades, né, que aquelas pacientes que ela vem fazer uma cirurgia, pós-bariátrica, quais você vê as maiores dificuldades e às vezes coisas que tem que ser resolvida até mesmo antes da cirurgia? Então, a bariátrica foi um start que a gente fez aqui em Vitória. Logo quando eu cheguei, eu tentei montar um serviço de pós-bariátrica no hospital público aqui, não tive tanto sucesso, mas a gente conseguiu transportar esse serviço lá para o Vila Velha. Então eu comecei a operar muita paciente pós-bariátrica, já operava lá no Rio de Janeiro, a equipe do professor, e aqui a gente começou a operar as pacientes. Eu não sabia o quão, a adesão, como é que ia ser da paciente, da bariátrica na questão da plástica funcional. Foi muito mais fácil do É. que eu imaginava, né, Ó, porque ela já vem lá da dieta que ela já, ela emagreceu por um propósito, que ela tinha uma necessidade clínica de emagrecimento, né, então ela procurou um cirurgião do aparelho digestivo para poder fazer esse emagrecimento, ela se propôs a isso. Então, assim, quando a gente consegue, conversar com essa paciente, mostrar para ela que a gente também tem limitação na cirurgia plástica, o que eu falo muito para paciente bariátrico, é muito difícil você conseguir conjugar muitas cirurgias, até porque o limiar de anemia dela, a gente trabalha ali no limiar de anemia,
Então, assim, eu consigo fazer a mama e o abdômen sem problema, a gente consegue, de repente, fazer a mama e o abdômen, mas fazer uma lipo grande no paciente bariátrico, então, aí é a questão de você preparar um novo tempo cirúrgico, vão entrar as tecnologias de retração de pele, então isso tudo vai, aumentar o tempo da paciente, o tempo cirúrgico da paciente, Hum. consequentemente, em questão de segurança, a gente vai dividir a cirurgia em outros tempos. Mas eu acho que a adesão nela com a plástica funcional foi muito bacana. Oh, Foi. bacana. E a gente vê também muito a questão dos mum makeovers, né, que são aquelas mamães aí que tiveram seus filhos e querem depois, né, reconstruir tirar a musa, como você disse, Sim. tirar a musa de dentro, né. É, a musa, como eu falo, a musa está sempre dentro da paciente, né, a gente só trabalha ali com a pele, com colocação de prótese ou remodelamento de gordura, mas um home makeover é um termo aí usado, né, na internet, quando a gente faz a ou mama, uma lipo pequena e abdômen, ou a mesma mama, lipo e abdômen, né. Então, quando é que a gente faz a cirurgia, de uma mamãe aí, né, aquela mamãe que já tem um corpo mais, eh fit, né, que tem consegue ali, a gente consegue porque entenda, Igor, a questão mais importante hoje, quando a gente fala, é a segurança do paciente, e a gente vai falar muito do tempo da cirurgia. Quando a gente começa a colocar as tecnologias a favor da paciente, automaticamente essa tecnologia aumenta um pouco o tempo cirúrgico. E a cobrança que a paciente vem nos procurar também, é uma cobrança de contorno corporal muito mais perfeito. Ela está se comparando hoje não só com a amiga, com as modelos da internet, com as pessoas, e ela não vê que o Instagram tem um filtro, ela não vê que aquela modelo já tem, às vezes, até um filtro com o nome dela, ou aquela modelo lá, ou aquela atleta que está ali, ou aquela pessoa ali do Instagram, ela tem um estilo de vida completamente diferente do dela. Então, essa cobrança para a gente, que é cirurgião plástico, ela vem, e aí que eu converso com a paciente, mostro para ela o seguinte: olha, eu consigo chegar num determinado ponto desse contorno corporal, mas talvez eu tenha que dividir essa cirurgia em duas etapas. Porque a própria lipoaspiração, ela vai me demandar um tempo muito grande, né, limpar hoje a lipo das costas é uma lipo que você faz aí 1h30, 2 horas com as tecnologias que vão estar presentes, os enxertos de gordura, as marcações de definição, e hoje o Total Define ele fala muito da definição própria de cada paciente, então eu vou buscar a sua definição, e não vou te comparar com qualquer outro paciente que entende? Então, isso aí agora, a mama makeover é uma cirurgia muito bacana, é a realização aí das mulheres aí, e mesmo sendo feito por mais de uma etapa aí, ou 2 etapas, a gente consegue fazer um contorno corporal muito bacana. Uma das coisas que com certeza chega muito no seu consultório, né, doutor, é que essa questão pela internet, a comparação é muito forte, né. E aí as pessoas elas não entendem que às vezes ela tem que ter a melhor versão dela. Sim, Não, eu quero, né, igual a gente teve no outro episódio, eu quero o resultado dela, o resultado, é, né, que foi da Aline, que foi um resultado sim, incrível. E aí as pessoas querem essa comparação e às vezes o biotipo, o tipo de pele, o estilo de vida, vários outros N fatores, né, não possibilita chegar às vezes nesse, eh, destino final, nessa modelação final, né, doutor? exatamente. Quando a gente conversa sobre a plástica funcional, que eu converso com a paciente, é a mudança da vida da paciente. Então, assim, quando a gente faz a programação da cirurgia, a primeira pergunta que eu faço: "Quando é que você pode operar?", ou seja, quando é que você está preparada para poder fazer essa cirurgia? Eu vou precisar de pelo menos 4 a 6 semanas do pós-operatório. "Ah, eu vou operar em junho". Beleza, então a gente tem até junho aí para poder fazer essa preparação e você começar a mudar o seu estilo de vida. E aí, em cima dos exames que ela vai me apresentando, eu vou preparando ela e vou mostrando para ela o seguinte: eu não quero que você emagreça 40 quilos. Por quê? 40 quilos estou te mandando fazer uma bariátrica, certo? A ideia é que você consiga, naquela bioimpedância, naquele peso, naquela estrutura que você já tem, que você, justamente o que você falou, que você busca a sua melhor versão. Então, qual vai ser a sua melhor versão? Vai ser mudar o tipo de bebida ou mudar os dias que você faz um tipo de bebida alcoólica, mudar as saídas de final de semana, alterar um pouco, de repente você vai comer uma coisa mais saudável para não ter aquela fome à noite, comer aquele rodízio de pizza, por exemplo. Então, assim, são coisas e a dieta é tão simples de fazer, assim, você vai incorporando ela no seu dia a dia, e você vai começando a fazer um ritmo ali de caminhada ou de exercício físico, eu mostro para você hoje a questão da longevidade, a gente vai viver bastante, então você conseguir, fazer um exercício e não ter dores no futuro,
Isso é fundamental. "Ai, mas eu quero ficar todo saradão, todo", não, a gente vai te ajudar numa parte, tem outros colegas médicos também que vão te ajudar aí em algumas outras áreas, e a gente encaminha, mas a preparação da cirurgia basicamente é essa, né, passa por isso, né. Verdade. A gente vê hoje também muitas mulheres aí 40 a mais buscando também, chegar ali na sua melhor versão, né. Isso, não, a gente tem as pacientes hoje, é muito legal, quando ela vai com o esposo, né, ontem eu fiz consultório, então, uma paciente foi com o esposo, então ela me contou, depois que a gente já tinha acabado a consulta, que ela: procurei, tentei marcar com um cirurgião e tudo, mas, quando eu cheguei lá ele já nem quis me atender direito. Mas a ideia de você pegar uma paciente que está num peso, né, no sobrepeso ou numa obesidade, e você mostrar para ela que ela consegue, em cima dos exames, se preparar e diminuir aquilo e transformar aquilo numa massa magra, ou seja, começar a fazer exercício físico, aquilo dali vai ajudar para a cirurgia dela, ela vai levar o esposo, de repente, para fazer, o exercício, ela vai melhorar o casamento dos 2. Cara, isso é Ó, muito legal, isso é muito bacana. É a e melhor versão da paciente, é a musa que está saindo, exato. é a musa que está saindo. E hoje você falou um negócio muito interessante, que as mulheres hoje estão começando a se cuidar mais, né, ter ali cada vez mais uma aparência, né, da sua melhor versão. E aí os homens querem acompanhar também, né, porque fala: "Não, Sim, não vou deixar pra trás, ó, minha mulher tá ficando é bonitinha, isso. aí eu vou começar a me cuidar também, né, doutor?" A cirurgia masculina ela tá aumentando cada vez mais, então, assim, quando a gente vai fazer uma lipo de definição masculina, o trabalho de você buscar ali, os grupos musculares, denominando força do homem, né, a força, e aí o cara chega: "Não, mas eu não quero ficar tão forte, mas se você puder fazer um enxerto de gordura aqui, melhorar o peitoral, fazer uma marcação do braço". Então, assim, ele próprio tá indo para academia, tá buscando fazer exercício, tá fazendo essa parte toda de, né, da parte física, né, e nutricional, e aí complementa com a cirurgia plástica. Então, tá aumentando muito os homens no consultório de Aí cirurgia eu plástica. vou dar um jeito aqui no shape também, vou chegar, eu tô com a Mari lá, né, Tô sabendo. aí a gente tá fazendo lá o método MZ, vamos chegar voltando a malhar, minha alimentação tá porque assim, eu já tive 136 quilos, né, eu sei o que que é tá na outra ponta, né. Você tem uma história bacana, né, que você É. contou aí que você emagreceu com um acidente e tal. Nossa, foi incrível, cara. Eu, assim, tive um acidente e aí mudou a vida, né, porque as pessoas elas mudam ou pela dor ou elas mudam pelo amor, né. A Sim, vovó já falava isso, né, sim, nossos avós lá atrás, com as sabedorias milenares, já falavam isso, né, ou a gente muda pela dor ou muda pelo amor. E eu acabei mudando pela dor, né, e agora eu tô continuando pelo amor, porque, né, é isso eu não aí. quero mais a dor não, né. Até porque você tem um amor novo Não, agora, não né. demorou, então assim, É um amor, é o pouco maior amor de do mundo, que eu falo que é a mulher da nossa, nossa vida, né. ela sabe, minha filha é um amor, Família é bichinha. tudo, Nossa. família é tudo. E aí, quando a gente começa a estar melhor saúde, longevidade é aquilo que todo mundo busca, né, Sim. mas poucos querem pagar o preço, né, doutor? Então, a gente tem que se preparar agora para o futuro, é o que eu falo sempre para os pacientes, né. Então, a ideia de você colocar um implante mamário existe sim, a maioria das pacientes ainda querem, ainda busca a colocação de prótese de mama. E tem muitas aquelas que não querem colocar mais prótese de mama por N motivos, né, e a gente faz aí a mamoplastia, as técnicas de mamoplastia sem prótese, então assim, a gente consegue, levar essa paciente para sua longevidade da melhor maneira, da sua melhor versão, da maneira que ela deseja, e aí o exercício, a preparação, acho que a cirurgia plástica ela sempre vai complementar isso, Igor. Hoje eu vejo, quando eu falava lá atrás: "Ó, você precisa estabilizar o seu peso", hoje eu consigo mostrar para a paciente o que que é o peso, como é que compõe o peso, de que é composto o peso, né, quais são as massas que compõem o peso. Então, assim, e ela vendo aquilo dali, vendo o exame, entendendo como funciona o exame, e vendo que não está tão longe, não está tão distante dela conseguir aquilo, rapaz, o resultado é maravilhoso. Então, assim, a adesão delas e, assim, é muito legal quando vem o feedback também, né, da mudança de vida delas, né, e não muda só a mulher, não é, ela não muda só ela,
ela muda a O casa quando todo, ela o quer. ambiente É todo. o alicerce da casa, é a família, né, Verdade. que é a questão mais importante. Então ela muda a família, ela muda o esposo, ela muda a casa, ela ajuda nos filhos, então assim, é muito bacana. E quando ela tá, assim, numa melhor versão, se sentindo linda, sentindo musa, né, eh, a todas as relações, toda a o trabalho, a garra que ela tem, a autoestima, tudo isso muda, né, Natan? E a fábrica de musas, né, a fábrica de musas vem muito daí, né. E de onde saiu essa fábrica de moeda? Então, eu já até contei isso na internet, um rapaz fazendo uns vídeos pra gente, ele gravou, sem querer ele colocou gravando lá e ficou me perguntando um monte de coisa, saíram uns vídeos legais. Então a gente eu assim que eu me formei, eu abri um consultório no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, num shopping, e aluguei lá um espaço, e eu comecei a operar. Eu tinha operado uma paciente na residência, que eu tinha colocado prótese de mama, e era uma prótese de modelo anatômico, então era aquele peito mais caidinho assim, Hum, e ela, na época, ela era casada, ela se separou e me procurou novamente para poder mudar a prótese e colocar uma prótese redonda, certo? uhum, Perfil super alto e tal, que a brasileira gosta, né? sim. Redonda, alta, super alta e tudo. Eu coloquei uma prótese super alta nela, não lembro o tamanho, mas e ela era musa do Carnaval do Rio de Janeiro, ela desfilava e eu operei uma amiga dela depois. E cerca aí de um ano depois, né, já em 2010, 2011, eh, apareceu um rapaz lá, um senhor, e me ofereceu: "Ó, eu quero que você opere as musas do Carnaval". E Olha. aí a gente operou uma série de pacientes, né, antes do Carnaval, para poder fazer o desfile de 2010 e 2011, né, 2011, isso. E aí a gente operou, e aí eu estava com o shopping era alto assim, eu estava com um colega, e aí elas vinham de Topic naquela época, quem não conhece é um tipo de van, tá. Aí descia, vinham todas juntas, né, Hum, para poder fazer o pós-operatório naquele horário. E aí ela era uma festa ali, elas todas desciam, tudo mulheres muito bonitas, né. E aí a gente falou: "Ó, são as musas", aí alguém falou, né, a fábrica de musas. E um colega criou a hashtag Fábrica de Musas e, na pandemia, uma paciente me achou aqui em Vitória, pelo Instagram, falou: "Eu sou da Fábrica de Musas", uma outra que falou: "Eu também sou da Musa", eu falei: "Ah, Musa, Musa, Fábrica de Musas", e a gente reviveu essa hashtag Fábrica de Musas, entendeu. E é o que eu falo: "Vem pra fábrica, porque eu tô aqui e eu tô te esperando". ô garoto! E a gente vê também que é sempre por trás, né, ao lado, né, assim, de grande homem existe uma grande mulher, né. E é muito legal ver você trabalhando de uma forma muito conjunta ali com a sua esposa. E eu também falo que a mulher não manda em casa, a gente não manda nada. Mas como é que é essa experiência, cara? Então, no início foi meio, né, eu vi um contraste muito grande, né, ela era a minha maior crítica em alguns momentos, e quando ela decidiu me ajudar em 2019, eu já tinha uma equipe formada, ela decidiu me ajudar em algumas áreas, ela via algumas coisas que eu não conseguia resolver, eu não conseguia tratar, e aí nessa questão aí que a gente começou, veio a pandemia, a gente começou a buscar, curso mesmo, né, especialização. Naquela época ainda era online, né, em 2020 a gente ficou aí, né, fica em casa, então a gente ficou em Verdade. casa, e será que era aquilo mesmo que ela queria e tal? No início eu fiquei é bem difícil você trabalhar com a pessoa de casa, né, e procurei alguns amigos que já eram empresários com família, esposa, filho, tudo, peguei algumas sugestões e opiniões e tudo, mas, a Lívia foi crescendo cada vez mais, certo? A busca dela pelo conhecimento, a busca dela para poder, ah, se aperfeiçoar na área de gestão, na área de gestão de clínica, gestão médica, gestão hospitalar. Então, assim, essa busca ela foi me conquistando novamente, tá? Então, assim, essa conquista que ela fez na parte profissional, então ela vem de uma área que não tem nada a ver medicina, né, ela é do direito, e aí quando ela começou a fazer toda essa gestão aí, que ela me conquistou novamente com a parte de gestão, ela foi só crescendo e hoje a gente trabalha junto. Hoje eu falo que é difícil ter quando você sabe, né, quando me perguntam alguma coisa, eu falo: "Rapaz, deixa eu perguntar para ela, ver se tem condição, ver se pode", então ela manda em casa, hoje manda lá no consultório também. E eu falo assim que
Ei, chegou Ó, aí, chegamos aí, ó. ilustre. Nossa estrela do Ah, dia. estrela do dia. Vamos lá. Vamos continuar? Vamos, Vamos vamos. continuar. Já vamos dar o pause na entrar. O que você quer? Você que manda. Você que sabe. Vamos dar uma continuadinha mais uns 15 minutos. Vamos. E aí a gente. Daqui a pouco a gente chama vocês. Aí eu dou. Então tá, cuidado com o tempo, hein? É, não, já sabe. Deixa comigo. Pode. Vai. Então tá. Pode ficar Vou pegar aqui. uma cadeirinha pra você. Realmente. Ó. Bom. E aí a gente vê que a mulher ela tem alguns pontos, né? De até mesmo com a segurança, né? Que freia a gente. É que fica, né, gente? Só pra acomodar o pessoal aqui. E a mulher, normalmente, ela tem aquele ar mais seguro, né? De freio. A gente às vezes quer fazer, quer acontecer. Mas, não, mas pera aí, né? Aqui vão. E esse complemento é muito legal, principalmente na relação, Sim, né? então, mas foi muito interessante, assim, hoje a gente tem uma relação muito mais madura, eu e ela, né, ela me ajudou, a gente foi se complementando na construção dessa nova equipe, né, que a gente foi montando junto, né, desse novo modo de ver a cirurgia plástica. Então, ela falava: ó, você toma conta lá do hospital, eu faço parte eu tomo conta da gestão. E tudo que eu queria, eu quero isso, eu passava para ela buscava, ela procurava, então e aí a gente foi se complementando realmente, né, então foi uma área que eu comecei a me despreocupar, então eu sabia que o curativo ia ter, porque eu tinha pedido para comprar, então sabia que ela é muito correta nessa questão de, sabe, de esse lado dela, de Administrar de ali. administrativo e tudo, então assim, e ela mexeu aqui, mexe na imagem, melhora a questão do consultório, vê uma área, porque são áreas, o que você sabe, né, Igor? São áreas, quando você fala da gestão de um lugar e você fala lá da ponta, o Ela iceberg, aquela ponta não está aparecendo ali se não tiver toda uma base embaixo segurando aquilo. E eu falo que a minha base é toda a minha família, né? Começar pelos meus filhos, minha esposa, meus pais, então, assim, eram meus avós também. Eu falo muito da vovó no consultório. Então, assim, é o alicerce. A base realmente de tudo na vida da família, né? Os filhos, a esposa. E a gente sabe que médico é aquela correria, né? São plantão, cirurgia, né? Como que você consegue administrar tudo isso, cara? Então, a gente passou por alguns períodos meio conturbados na nossa relação, né, de quase 11 anos juntos. A gente, no início eu dava muito plantão, então, eu divido eu acho que a gente pode dividir a nossa vida quase em 2 períodos hoje, né, pré e pós-pandemia. Vamos lá, Verdade. então a minha relação ainda que está aí nesse meio tempo aí, então, antes da pandemia, eu tinha que estar com o corpo presente em todos os lugares, né? Você dava o plantão, ou você era da comissão de ferida de um hospital ou de outro, você tinha reuniões de cooperativas e tudo, então você tinha que estar com o corpo presente. Isso era difícil dividir. Eu tinha o Rafael pequeno, né? Uma esposa em casa, né? A gente tem a Lívia é muito nova, né? Eu acho lindo isso, né? Porque eu falo que eu ganhei a juventude, né, e eu a vi amadurecendo. Legal. Então isso é maravilhoso, acho, para qualquer relação. E de repente veio a pandemia, fica em casa, desculpa, as reuniões se tornaram online. Do nada: Verdade. vamos fazer reunião online". Eu falei: "Como assim?". Eu acho que todo mundo passou por isso, É, né. é um outro mundo, né? É um E outro aí a mundo. gente começou reunião online, e eu não sabia nem entrar, como é que Olha, entrava no computador, ela que me ensinou lá o Google Meet e tal, não sei o quê, né. E aí a gente começou a fazer as reuniões online, então para mim ficou mais fácil, administrar esse período aí. Foi um período que eu fiquei em casa, por um tempo eu me vi, preso realmente, né, e automaticamente eu ia para o hospital, fazia plantão no setor de covid, então, assim, eu via pessoas morrendo, e teve um momento que eu fiquei muito assustado, né, porque como é que eu e ela já estava grávida,
da Helena, então como é que eu chegaria em casa e o medo de levar a doença, porque no início a gente não sabia de nada, como é que funcionava a doença, como é que era a transmissão, tudo isso. Então, assim, esse período foi meio assustador, né? Mas depois a gente foi se acostumando, eu acho que foi um período de guerra. A gente Foi, passou por uma guerra, um estresse muito grande. Tem verdade. muita gente ainda que carrega esse estresse do Covid. Foram vidas perdidas, foram parentes perdidos, negócios que se perderam ali. Então é muito difícil. Mas nesse período também eu acho que a gente começou a olhar muito para a gente, Verdade. né? A gente começou a olhar o que a gente estava fazendo, porque era, de repente, o seu vizinho estava vivo e uma semana depois, cadê? Não, ele se internou e faleceu. A gente teve um caso desse no prédio, então eu fiz uma corrente de tentar ajudar as pessoas ali e o único que eu não consegui conversar na época, que foi um vizinho meu, que a gente estava realmente recluso, ele teve Covid e faleceu. Hum, Mas assim, eu acho que a gente começou a olhar para a gente, né? E nisso as pessoas começaram a investir. Você vê que negócios começaram a ser montados, verdade. criados, a internet fez um boom, né? As pessoas começaram a comprar casas maiores para poder ter o prazer de ficar em casa. As pessoas começaram a investir na cirurgia plástica, investir na estética, começou a ter uma vida mais saudável. E eu acho que essa reviravolta também aproveitou para construir a medicina, cirurgia integrativa, a medicina integrativa e a plástica, cirurgia plástica funcional. É, a Covid ela foi um marco, né. E eu acredito que sim. Então, assim, o mundo inteiro não tem jeito, se dividiu após e antes Covid, porque muitas coisas, elas começaram a surgir, né, pessoas começaram a mudar rotas de Sim, negócios, pessoas que eram às vezes, era um profissional de certa área, começou a ser empreendedor de outra área completamente diferente. E as pessoas elas começaram a entender que a voltar a ter o melhor relacionamento interpessoal, que aí algumas foram sensibilizadas por, entes queridos que não estão junto ou pessoas próximas, né. Então começou a valorizar mais, dizer "eu te amo", abraçar, ter sim, aquela relação mais afetiva, né. E para o lado dos negócios também se dividiu, que é quem está no digital e quem não está no digital. Né, exatamente, a gente tem que se exatamente. eu mesmo eu vim eu trabalhava com network desde 12 anos, desde 2012, né, já há 12 anos que eu trabalho com isso, e na pandemia, meus negócios eram mais físicos, então eu fazia conexões de salão de beleza com estética, com loja de roupas, de cabeleireiro com uma moda masculina, então eu já fazia esse networking. Só que chegou na pandemia, estava todo mundo fechado, Todo mundo fechou, é. todo mundo fechou. Aí eu também comecei para o digital. Aí eu fiz lançamentos e tudo mais, mas A gente se conheceu na revista digital, na né, revista, no é lançamento de verdade, revista é digital, depois verdade. passou a pandemia, acho que foi o primeiro lançamento de uma revista digital, Foi, a gente se conheceu no coquetel da revista, é então isso assim, e eu daí. justamente fui naquele coquetel porque eu falei: "Cara, tem tanto tempo preso dentro de casa, deixa eu ir para poder ver pessoas", né, a gente começou a sentir falta Exatamente. de ver pessoas, tocar pessoas. Você Aham. imagina que na minha profissão eu fui fazer consulta online, de repente o CRM liberou consultas online. Eu falei aí a Lívia, minha mulher, É falou assim: estranho. "Vamos fazer uma consulta online", eu falei: "Como assim?". "Não, você tem que trabalhar, vamos fazer consulta online". Eu fui fazer uma consulta online na pandemia. Mas cirurgia plástica tem que tocar o paciente, você tem que, né, saber A pele, exatamente o tudo, tipo né. de pele, o que que a paciente quer. Então a primeira consulta eu fiquei conversando com a paciente, coisas que, assim, eu já falo bastante, coisas que não tinha nada a ver, né. Até conseguir entender e criar um roteiro para criar uma consulta online, então depois fazer essa consulta online se tornar uma consulta física, presencial. Olha, mas eu acho que, como você falou, negócios foram modificados na Exato. pandemia, né, o negócio foi para o digital, né, e a gente tem aqui uma musa aqui do Uma digital aqui, influencer né, uma influência digital, né. aí. Não, então Vai bater um papo daqui a pouco ali, é, chegar quebrando tudo aqui. E é justamente isso, e as pessoas também não começaram a tirar aqueles sonhos do papel, né. Eu sempre economizei e nunca troquei de casa. "Ah não, então sim, agora eu vou trocar minha casa". "Ah não, mas eu tô em casa agora, eu tô engordando". "Não, espera aí, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou". E aí isso. começou também, com certeza, após a liberação,
né, para cirurgias plásticas, deve ter aumentado bastante, né, doutor? Então, a gente imaginou, acho que todo cirurgião plástico, nós ficamos aí basicamente 6 meses sem fazer cirurgia. Primeiramente, ficou 4 meses sem fazer cirurgia, né? As cirurgias eletivas, elas foram proibidas, Sim. né? E literalmente proibidas, então a gente não realizou cirurgias eletivas em um determinado período. Eu fiquei trabalhando, como eu te falei, em plantões dentro do hospital. De repente abriu, eu falei, cara, mas será que as pessoas... Faz, foi uma procura. As pessoas começaram a procurar a fazer cirurgias. A gente se conectou muito pela internet. Eu falo muito isso durante as consultas online. Eu acho que houve uma conexão dos pacientes com a gente, né? Eu acho que aproximou muito Verdade. as pessoas de uma forma digital. Por mais que a gente tenha se afastado do pessoal, né, do físico, essa aproximação digital, as pessoas hoje chegam no consultório sabendo muito mais. "Nossa, você sabia que eu vi lá que o senhor fez isso, eu vi que você fez aquilo." Às vezes tem coisas que ela me acompanhou no Instagram que eu nem lembro, que eu já, né? Ou Sim. postagens que eu já fiz, ou que eu já falei, e eu acho isso muito legal. Então, da pandemia para cá, houve esse crescimento de cirurgia plástica, houve esse crescimento de alguns mercados, inclusive mercado de luxo no mundo inteiro, Sim. né? E as pessoas estão se dando esse valor. Falou assim: eu vou fazer essa cirurgia, eu vou comprar essa roupa, eu vou me preparar para isso porque eu mereço. Eu acho que a gente realmente merece, Total. né? Se dar esse prazer de viver. Nossa vida é muito curta, né? E o maior investimento que a gente faz é em nós mesmos, né? Sim, com certeza. Porque é aquela analogia, né? Você tá no avião, né? E qual é a instrução? Quando tiver uma pane, máscaras cairão, você coloca primeiro em você e Depois é alguém. depois. Então, assim, primeiro você tem que estar bem. Você tem que estar bem para você conseguir transbordar isso para outras pessoas, né, doutor? Isso é o que eu falo muito para o paciente, assim, você está operando para quem? Ah, se você operar para você, você vai se olhar no espelho e vai se ver diferente. Eu posso fazer a melhor cirurgia do mundo. Se a paciente não estiver bem com ela mesma, aquilo não vai ter, a cirurgia não vai ter aquele efeito esperado, certo? Agora, se você se olha no espelho, começa a se namorar cada dia, é isso que eu falo para ela, como eu vou, não, mas eu não me olho no espelho, não. A gente vai se olhar no espelho agora. Você É vai isso começar a se mesmo. namorar aqui. E a gente vai se namorar até a cirurgia. E na cirurgia, você vai ver como que vai melhorar essa interlocução entre você e o espelho. Então, essa questão de você estar bem com você mesmo, você se preparar para aquele momento. Você está se dando de presente à cirurgia. O mais que você está ganhando, mas eu estou ganhando do meu esposo, cara, mas é seu É presente. E verdade. ele muitas vezes está te dando aquilo ali para te ver melhor, porque ele quer né, ver a melhor versão ou a musa que está Sim. dentro de cada um, mas você tem que se olhar primeiro e se ver musa, sempre. E muita coisa muda, né, quando a mulher ela começa a ter esse foco nela mesma, né, porque acontece às vezes, né, da mulher que fala: "Ah, não, mas eu porque meu marido pediu, ele quer e não sei o quê", mas quando ela começa ao invés de olhar para dessa visão, começa a olhar para dentro dela e a musa que ela tem dentro dela, né, como já fala da fábrica de musas, né, até o resultado é melhor, né, doutor? Sim, com certeza. Quer ver uma coisa que você falou que é legal aí? Quando entra num dilema entre ela e o esposo de colocação de prótese, né? Muitas vezes o esposo quer a prótese, às vezes ela não. E aí ele fala: não, mas você vai colocar a prótese, né? Ah, não, mas eu não queria, não, mas você vai colocar, né? E aí essa discussão é uma discussão que eu não entro, né? Que eu acho que ali uma área muito íntima dos dois. Eu mostro a possibilidade de operar com ou operar sem a prótese, né? Quando tem essa possibilidade. Mas são os dois ali que têm que conversar e chegar num denominador comum de fazer a cirurgia com ou sem a prótese. Mas é interessante quando o esposo está dentro, né, quando o esposo está integralizado no Perfeito. processo, como que ela começa a se olhar também, e a gente repara, a gente olha, né? Eu falo, olha, ele tá te olhando ali com um olhar de admiração, com um olhar de carinho. Você vê a mudança dela para o espelho, do esposo para ela, isso é muito legal. Isso é Não, muito legal. é Fala: "Doutor, para mim é aquela menina que eu conheci há 30 anos, olha que legal, olha que maneiro, você tem uma relação de 30, 40 anos com a pessoa, não, é é muito muito bacana". incrível quando participa, né. A gente tá aqui com um casal aqui, daqui a pouco vai Casal falar 20, ali, casal casal 20. 20, não é não, meu camarada? Tá feliz, tá feliz? Aê!
Então a gente vai bater um papo com eles e deixar a gente bate um papo, fica aqui, né, doutor? Ah, aqui é. Vamos continuar Vamos até. continuar até. Galera, agradeço a vocês, a participação de vocês. E clica no sininho para receber as notificações. Né? A gente sempre tá batendo um papo muito legal, trazendo pessoas incríveis, o nome do Dr. Passamai. E já é de casa, né, doutor? Você já é de Já casa. estamos aqui. Vamos fazer hoje dose dupla Vamos fazer ainda, dose né? dupla. Dose dupla. E já fica ligado que a gente vai trazer os convidados ilustres aí no próximo. Beleza? Falou, galera. Abraço. E lembre-se sempre, saúde em primeiro lugar.